Bom, pessoal, a gente viu então que existe o operador troca, ele tem autofunções simétricas ou antissimétricas, né? E agora vamos ver a aplicação disso no contexto que a gente está interessado. Vejam, se duas partículas são idênticas, o hamiltoniano de qualquer problema que envolva essas partículas não pode diferenciá-las, né? Porque elas são idênticas. O que significa que o potencial é necessariamente simétrico em relação à troca das partículas, né? Então o potencial tem que ser igual se a partícula 1 está na posição R1 e a 2 em R2, ou se a partícula 1 está em R2 e a 2 em R1. Tanto faz, né? Eu posso trocar as partículas idênticas de posição entre si, o potencial não pode captar essa troca. Entende? Não pode acontecer nada de diferente, porque as partículas são idênticas, né? Então o hamiltoniano não diferencia entre partículas idênticas. Então, se eu troco partículas, o hamiltoniano não se altera. Isso significa que o hamiltoniano comuta com o operador troca. Tudo bem? O que significa, né, continuando, que eles têm o mesmo conjunto completo de autoestados em comum. Então, eu encontro os autoestados de um dos operadores, eu tenho também para o outro. Então, se eu encontrar os autoestados do operador de troca, eu tenho os autoestados do operador hamiltoniano, mas do último slide, do último vídeo, né, a gente acabou de ver quais são os autoestados. São funções simétricas ou antissimétricas. Então eu tenho as duas opções para a função de onda. Ou a função de onda é simétrica, ou seja, né, o psi de R1 e R2 é igual ao psi de R2 e R1. Não muda nada se eu troco as partículas de posição, né, entre si. Ou elas são antissimétricas. A função de onda muda de sinal. É o único efeito que tem. Tá? Então a conclusão é que a função de onda geral das duas partículas ou é simétrica ou é antissimétrica. Tá? Se ela for simétrica, a gente tem partículas bósons. Então, se as partículas são bósons, a função de onda precisa ser simétrica. E se as partículas são férmions, a função de onda precisa ser antissimétrica. Né? As partículas em que a gente tem mais interesse são elétrons, que são férmions. Então, a gente precisa, nesse caso, sempre tomar o cuidado de criar funções de onda ou de achar funções de onda que sejam antissimétricas. Se eu trocar dois elétrons de posição, a função de onda tem que trocar de sinal. Tá? Essas definições aqui são equivalentes às equações 1 e 2. Quais são as equações 1 e 2? São essas duas aqui, né? Que era uma combinação de estados, né? Combinação linear de estados. Essa definição aqui é equivalente, mas não precisou definir multiplicações de dois estados de partícula única. Simplesmente falar que a função de onda é simétrica ou antissimétrica. Né? E a gente pode, então, reescrever o princípio da exclusão de Pauli desta maneira. Ó. A função de onda de um sistema de férmions idênticos é necessariamente antissimétrica em relação à troca de quaisquer dois deles. E, né, a função de onda de um sistema de bósons idênticos é necessariamente simétrica em relação à troca de quaisquer dois deles. Tá legal? Essa é uma definição alternativa para o princípio da exclusão de Pauli, tá? Que é exatamente equivalente à anterior, que dois férmions idênticos não podem ocupar o mesmo estado. Tá? São equivalentes 100%, certo? 100%. Tá bom, gente? Vamos continuar com o assunto no próximo vídeo. Até daqui a pouco. Valeu!